Olá, amigos do programa Café com Verdade. Oi, gente boa do Café com Verdade. A paz do Senhor, grupo Café com a Verdade. Aos amigos Café com a Verdade, Deus abençoe. Amigos, bem-vindo ao Café com Verdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Verdade. Pessoal do grupo Café com a Verdade. Bem-vindos ao Café com a Verdade. Fala, galera do Café com a Verdade. Grande abraço, tamo junto. Queridos amigos, estamos todos juntos no Café com Verdade. Amém. Boa noite a todos, os irmãos do grupo Café com a Verdade. Estamos mais uma vez aqui com a entrevista com Aramis Cunha de Barros, meu tio, para continuar o assunto, os sinais do fim dos tempos. E queria aproveitar para pedir para os irmãos se inscreverem no canal também, para poder acompanhar os nossos vídeos, né, que serão um bom alimento espiritual aí para todos. Então, a gente vai começar, provavelmente meu tio aí explane algumas coisas em Apocalipse 13. Tio, pode começar então. Bom, pessoal, saudação para vocês todos aí na paz do Senhor. Esse assunto escatologia é um assunto complexo, como vocês sabem. Eu sempre gosto de dizer que é um assunto que a gente deve abordar com muita humildade, porque nós não sabemos todas as coisas, nós sabemos poucas coisas, e procuramos tatear, né, para identificar aquilo que nós não sabemos ainda, ao mesmo tempo que acompanhamos o sinal dos tempos, né, os sinais dos tempos em que vivemos, para que possamos ir aos poucos interpretando, ganhando conhecimento das coisas que estão acontecendo e estão por vir. Então, eu queria convidar vocês a dar uma leitura rápida no capítulo 13 de Apocalipse. Na outra conversa que nós tivemos aqui, nós falamos sobre Mateus 24, e agora essa passagem de Apocalipse traz algumas adições aqui importantes para a gente tentar entender aquilo que está por vir, né? Então, o apóstolo João fala da seguinte forma: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, ou coroas, né? E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, cada cabeça tinha um nome de blasfêmia, tá? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e o seu poderio. Dragão, tá? E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, toda a terra, vejam só, um fenômeno global, né? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, o poder da besta era derivado do dragão, tá? E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela, ou fazer guerra contra ela, né? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Vejam só. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio, né? Metade de 7, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu, ou seja, tudo aquilo que é sagrado. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Aqui já temos uma perspectiva global, né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, matará a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Note aqui uma coisa interessante: tinha aspecto de cordeiro, mas falava como dragão. Isso aqui é perturbador, né? Tem aspecto de cordeiro, mas fala como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu, até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais
que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Olha só, o poder político começa a assumir um poder religioso. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E aí, aqui é a situação que é mais, assim, que chama atenção. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas frontes ou testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Então, um mistério aqui. Nós estamos diante de um mistério. Né? Mas uma coisa nós percebemos aqui, né? Que haverá um sistema de controle que irá excluir econômica e socialmente todos aqueles que não estiverem marcados, tá? Então, o que nós temos aqui, irmãos? Deixa eu só colocar o tema que o senhor falou para ficar mais claro. Estamos caminhando em direção a um sistema global? Uma pergunta. Se estamos caminhando, o que isso tem a ver com a profecia bíblica acerca do anticristo? Essa passagem de Apocalipse 13 mostra como será a dinâmica de ação do anticristo. Porque, pelo que nós estamos vendo, nós estaremos trabalhando aqui com poderes políticos, econômicos e religiosos que estarão fundidos, possivelmente, numa espécie de um império, tá? Nós vemos duas lideranças aqui, duas bestas, possivelmente trabalhando em conjunto. Uma tem um caráter, parece que particularmente sacerdotal. Ela faz uma imagem, ela evoca a adoração. A outra tem um poder político gigantesco, né? Mas se você reparar, logo no começo, né, você percebe uma linguagem política muito forte aqui. Por exemplo, quando você vê a Bíblia falando de chifres, por exemplo, tá? Chifre tem a ver com poder econômico, força e poder político e econômico, poder militar, tá? Porque chifre alude àqueles animais que conseguem lutar com outros animais e vencer. Entendeu? Chifre tem a ver com poder político e também econômico. Por exemplo, se você for nos Estados Unidos, você vai naqueles centros financeiros, né, em Washington, Chicago, várias cidades, Dallas, você vê a imagem de um touro na frente dos prédios, né, onde tem as sedes dos bancos e tal. É muito comum você chegar lá, ter uma imagem de bronze, assim, de um touro com chifres, porque aquilo dá a entender a força e o poder, entendeu? Daquela nação, daquele estado, tá? Outros elementos que você vê aí sendo mencionados, diademas, são coroas, tá? Isso alude a poder político. Tronos, mesma coisa, tá? Agora, o que chama atenção aqui, Rodrigo, logo no começo, né? A menção a animais. João enxergou naquela besta a fusão de alguns animais, leopardo, urso e leão, tá? Leopardo, urso, que, coincidentemente, são os mesmos animais que aparecem na visão de Daniel, em Daniel 7. Certo. Daniel viu 4 animais, ele viu leão, urso e leopardo, e um quarto que era indefinível, mas era monstruoso. Era monstruoso e indefinível, tá? Então, quando a gente vê esses animais, você está diante, possivelmente, né, com 10 coroas aí, ou 10 impérios, né, possivelmente um império com uma força, um poder gigantesco de conquista e opressão, entendeu? Que reúne qualidades que são simbolizadas por esses animais. Por exemplo, a agudeza e a agilidade do leopardo, a força bruta do urso, e a ferocidade do leão, entendeu? Então você pode estar diante de essa besta
ela não apenas é um homem, como ela é um sistema imperial poderosíssimo. Um sistema potente. Muito possante, muito potente, politicamente, digamos assim, inquestionável. Tá? Ninguém consegue questionar esse poder, se levantar contra ele, né, e detê-lo, sabe? Quando você olha aqui, por exemplo, essa criatura que vai liderar, possivelmente, porque a gente acredita na personalidade do anticristo. A maior parte, eu acho que os irmãos que estão acompanhando, acreditam no anticristo. Tem cristãos que não acreditam que o anticristo é uma pessoa, acreditam que é um sistema. Mas eu acho difícil sustentar essa crença, porque a Bíblia fala literalmente o homem da iniquidade, né, o número de um homem. Então eu acredito que o sistema será regido por um homem que será o anticristo, entendeu? E que é mais ou menos assim, olha, Hitler pode ter sido uma figura do anticristo, a Stalin pode ter sido outra. Como é que você separa o nazismo de Hitler? Você não separa, entendeu? Porque o nazista, que era nazista, adorava Hitler, né? E talvez o poder de um sistema é muito mais fácil de você crer, né? Mas assim, o sistema, ele está figurado numa pessoa, entendeu? Ele está figurado numa pessoa. Então, o que nós temos aqui é um sistema que está figurado no poder de um indivíduo, e esse indivíduo, ele recebeu a sua força e o seu poder do dragão, entendeu? Do dragão. E, inclusive, se você olhar em Apocalipse 12:7, você vai perceber que o dragão também se assemelha, né? Porque o dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12:3, tá? Ora, quem é o dragão? O dragão é o diabo, né? Biblicamente, o dragão é o diabo. Então, essa liderança que vai surgir em algum momento do futuro, ela estará dotada de poderes diabólicos. Então, nós não estamos diante apenas de um problema doutrinário aqui, ideológico. Essa pessoa pode ter uma doutrina política, pode ser algo parecido, uma mistura de comunismo, com fascismo, com tecnocracia, com uma série de coisas, mas ela está dotada de poderes sobrenaturais, tá? Então há essa construção maligna aqui, que vai aos poucos confrontar o povo de Deus. Porque parece que está escrito aqui que toda a terra se maravilhou após a besta, né? Talvez não esteja falando que se maravilhou com a besta, mas o que a besta fez, né? Então, aí há um problema que desafia a nossa mente, porque vai acontecer alguma coisa que nós não sabemos bem o que é, porque nós não sabemos se refere a uma pessoa aqui, esse acontecimento, ou sobre, talvez, o tal império que essa pessoa lidere, né? Porque ela vai ser, uma das cabeças vai ser ferida mortalmente, mas ela vai voltar à vida. Uma das cabeças, né, da besta, tá? Certo. Então, isso vai ser uma coisa fenomenal, fantástica, né? E as pessoas do mundo todo vão ver isso, vão ficar impressionadas, entende? E vão adorar a besta, e vão, assim, vai se desenvolver um temor em função desse fato miraculoso, que é um fato diabólico, né? Então, aqui parece que o diabo está mimetizando a ressurreição de Cristo, entendeu? Parece uma cópia barata da ressurreição. A besta que parecia estar morta com a ferida mortal volta à vida. Olha que coisa terrível, né? Então, a partir daí, começa você vê a partir do versículo 5, né? Versículo 5 a 7, quando fala desse período de 3 anos e meio, você percebe que vai haver uma investida muito severa contra os da fé, os cristãos, todos aqueles que creem. Ajuda para o poder religioso, né? E aí porque assim, a besta, o sistema que está ali, ele vai ganhar um aspecto religioso e não vai tolerar a competição religiosa.
Ele vai querer para si a adoração, como a gente percebe ali. Então, aqui já há a construção de um governo global, entendeu? Porque você percebe que o que está sendo dito aí é que pessoas de todas as tribos, reinos e nação vão adorá-lo. Então, já há aqui um caráter global, um caráter de governo global aqui, com um viés religioso, tá? E muita afronta contra Deus. E muita violência, muita perseguição contra os da fé, contra os cristãos, né? Porque esse governo... Também é interessante ver que como que pode você juntar todas as religiões em um bem camuflado comum, né? Porque isso nunca aconteceu, né? Então, mas nós já estamos vendo sinais disso aí, entendeu? Nós já estamos vendo sinais disso acontecer. Já existem várias iniciativas, inclusive oficiais, inclusive até bancadas pela ONU, de você começar a construir uma religião global, tá? Boa parte da tendência que existe hoje de se construir uma religião global está centrada no ambientalismo, está centrada na ideia de mãe terra, entendeu? De Gaia, de natureza, né? De volta à natureza, de sustentabilidade, né? E identificação da natureza com o próprio Criador, entendeu? Então a ideia já está se construindo um sentimento de fusão religiosa. Ao que parece, quando isso estiver sendo construído, estiver na cultura, está entrando na cultura agora, entende? Só que, mais adiante, quando essa figura diabólica aparecer, ele vai conseguir sequestrar para si essa adoração. Porque, para você construir uma religião global, como estão tentando fazer, você precisa esvaziar os povos da devoção às suas próprias religiões e crenças, entendeu? Você primeiro vai esvaziando os povos das suas crenças, e aí você vai amalgamando tudo dentro de alguma coisa que seja um elemento comum, e o elemento comum que está sendo construído agora é a adoração à natureza, entendeu? Nesse momento, sim. Nesse momento. Então, o que acontece? Num momento futuro, não me parece que essa será a religião global, porque nós estamos vendo em Apocalipse 13 que a religião global vai estar centrada numa pessoa que vai exercer poderes malignos. Então, de alguma forma, ele vai conseguir sequestrar esse culto global, né? Que a gente não sabe se vai ser assim, realmente vai ter sucesso, isso que está sendo feito agora, em nome da Mãe Terra, de Pachamama, da deusa natureza, entendeu? De Gaia, de Brahma, de todas essas coisas que você vê misturadas por aí. A gente não sabe. Mas quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê que vai ter gente que vai crer no Deus vivo. Entendeu? Sim, tem gente que está crendo. Mas parece que esse engano, se você for levar pelo que o homem ele precisa hoje, ele anseia mais, é paz e também dinheiro, né? Sim, só que assim, você percebe, como a gente viu em Mateus 24, que serão tempos de muita tribulação. É possível que essa besta, se a gente tentar juntar as duas narrativas ali, tá? É possível que no meio daquelas guerras, rumores de guerras e tal, é possível que a besta traga uma certa sensação passageira de estabilidade, entendeu? E assim isso ajude as pessoas a confiarem na besta, tá certo? Então a presença dessa segunda besta, né, que aparece aí, que João diz que emergiu da terra, é bastante perturbadora, porque essa segunda besta, ela opera em favor da primeira. Ela tem aspecto de cordeiro, mas fala como dragão. Isso é extremamente complicado, cara. Porque isso sugere, assim, um líder religioso que tem aspecto de bondade, mas o ensino dele é satânico. Entendeu? Ele tem
aspecto, ele tem aparência de piedade. É muito enganador, né, tio? É muito. É por isso que Jesus fala em Mateus 24, e aqui aparece, de novo, quem tem ouvidos ouça, é necessário atenção e discernimento. A coisa mais importante para o cara saber sobre as questões ligadas ao fim dos tempos não é se vai ser Estados Unidos, Israel, China, Rússia, se o anticristo vai ser muçulmano, judeu, apóstata do cristianismo. O mais importante é o cara estar preparado para o fato de que haverão falsos mestres. Entendeu? E ter discernimento, falar, olha, não se engane, muitos aparecerão em meu nome. Uhum. Então, essa segunda besta, ela vai operar sinais e maravilhas. Então, repare como é que vai ser complicado, porque o indivíduo vai estar caminhando agora num sistema político que aparentemente vai unificar tudo, entendeu? Um poder militar, econômico e político que vai unificar tudo. E, ao mesmo tempo, a liderança desse poder, desse império, começa a operar maravilhas e sinais miraculosos. Pô, quem que vai poder escapar de uma situação dessa, cara? Isso chama muita atenção. E especialmente se a besta trouxer a paz para aquelas guerras e rumores de guerra de Mateus 24, né? Porque é o que parece que vai acontecer, ele vai trazer uma falsa paz. Então, as pessoas vão ser enganadas. E Jesus diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, até os eleitos seriam enganados. E sugere muita acuidade nos sinais, entendeu? Então ela aparece, ela opera sinais e maravilhas e reforça a adoração à besta. Então aparentemente vai ter aqui uma espécie de poder religioso, sacerdotal, ao redor da besta. E para os crentes é uma isca quase irrecusável, né? Porque se você tiver pessoas aqui que não tiverem alicerçadas na palavra de Deus, cara... Discernimento. Não vai ter condição, porque é muito poder, entendeu? Concentrado nessa figura, ou nessas figuras aqui, dentro desse sistema. E aqui a gente percebe, versículo 11, quem está acompanhando a gente aí, né? Versículo 8, esse governo mundial vai exigir submissão total. E não é apenas sujeição com pagamento de impostos, etc., obediência às leis. É a adoração. Uhum. Então o poder político se converteu em poder religioso. Isso lembra o que a igreja primitiva passou quando, por exemplo, os cristãos eram obrigados a acender incenso a César. Então o cara era levado diante dos tribunais na igreja primitiva, e aí ele era acusado, por exemplo, de ser cristão. Aí dizia... Ele podia dizer assim, não, mas eu sou um cidadão e tal, ou ele podia ter medo de confessar ali, e ele dizia que não. Aí o cara mandava ele acender o incenso para a imagem de César, entendeu? Aquele incenso era um sinal de adoração e sujeição. Se ele não acendesse aquilo, ele estava condenado. Então aqui vai ser uma espécie de incenso a César. O cara vai ter que prestar um culto civil de adoração e de sujeição à besta. Ô tio, então, é uma alteração tão violenta, porque você vê uma boa parte da sociedade hoje que não adora nada. Então você imagina aqui que está falando que adoram todos os que habitam sobre a terra. Então é uma imposição de engano, ou uma imposição mesmo clara, que é bem forte, né? Mas aí é que tá, Rodrigo. Quem não adora nada está preparado para adorar alguma coisa. Ah, certo. Entendeu? Se você adora alguma coisa, é mais difícil você adorar outra coisa, entendeu? Uhum. Você adora Deus. Você adora a Deus por meio de Cristo Jesus. Tá, agora você adorar a besta vai ser mais difícil, o caminho é mais longo. Agora, se você não adora nada, entendeu? Você está com o caminho aberto para adoração de alguma coisa, né? Uhum. Principalmente se houver poder político por trás, e como é o que parece aqui, né? Bom, quando você chega no versículo 12... aí é que eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a prestar muita atenção. Ô tio, deixa eu só interromper um pouquinho. O senhor falou do Império Romano e de uma tipologia, e também não traz a tipologia quando o Império político se uniu com a Igreja no Império Romano?
Eu acho que a figura mais certa aqui é do período pagão ainda do Império Romano, sabe? Ah, certo. Porque quando se uniu a igreja, ao longo dos séculos, vai haver uma opressão religiosa, tal, né? Mas não vai haver digamos assim, as pessoas não vão ser levadas a adorar um outro Deus, apesar dos erros que aconteceram, os erros teológicos que aconteceram, né? Agora, na Roma pagã, sim, né? Na Roma pagã, sim. Então, o que eu queria te falar é o seguinte, quando chega no versículo 12, nós temos uma situação de controle social absoluto. Certo. Que parece com o que nós... A grande questão que muitos têm falado hoje é que tipo de governo será o governo do anticristo, do ponto de vista político, né? Como a gente classificaria? Será um comunismo? Será um socialismo? Será um tipo de fascismo, né? Uma das explicações possíveis é que o governo do anticristo será um tipo de tecnocracia, um governo controlado tecnicamente, onde você terá um poder de rastreamento e controle sobre as pessoas jamais visto. Nós estamos começando a ver isso agora, né? Onde a sua vida pode ser esquadrinhada hoje, você está usando cartão de crédito, você está comprando com chip, você está com celular, você pode ser rastreado pelo sistema RFID, você tem drone que está espionando, entendeu? Então, assim, todo o sistema técnico ou tecnológico já propicia uma rede de controle gigante. Isso só não está unificado politicamente ainda, entendeu? Quando a gente olha para o versículo 12, a gente percebe que haverá um tipo de identificação corporal. Esse governo, que, ao que tudo indica, terá um aspecto global, talvez um império, entendeu? Regido por essa besta, que faz afrontas contra Deus e persegue violentamente o povo de Deus, que terá uma espécie de sacerdote ali, segundo a besta, estimulando o culto a ela, vai criar um sistema de identificação corporal. E esse sistema de identificação corporal é traduzido por um número, 666. O que quer dizer isso? Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que vai provocar essa identificação corporal? Vai fazer com que aqueles que se recusarem a entrar no sistema, a aceitar a identificação, fiquem tão fora do sistema que eles não consigam participar economicamente da sociedade mais. Eles não vão poder comprar, nem vender, nem fazer coisa nenhuma. Entendeu? Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal. O pessoal que acha que isso é uma coisa assim, daqui 500 anos e tal, olha só. Nós estamos vendo pessoas falarem em vacinar todo mundo aí, né? Nós estamos vendo essa história maluca de querer botar 7 bilhões de pessoas debaixo de vacina, com alguns grupos de pessoas poderosas investindo nisso aí, querendo gerar vacina e fazer uma carteira de vacinação. O pior é o seguinte, é que esses sistemas agora de vacinação que estão bolando já não são mais o mesmo, já não é mais o mesmo tipo de vacinação que tínhamos no passado. Agora os caras estão falando numa espécie de tatuagem quântica que vai identificar se você foi ou não vacinado, entendeu? E aí isso estaria atrelado a um sistema biométrico. O sistema biométrico vai simplesmente catalogar as pessoas todas do país. Aí você fala, mas isso não existe. Não, existe. Isso está acontecendo na Índia. A Índia foi o primeiro palco o primeiro palco social para esse teatro aí. Em 2009, o Bill Gates esteve lá, acertou com um magnata da tecnologia, da indústria de TI na Índia. A Índia é o país que tem o maior número de PhDs do mundo. Tá? Tem inúmeras companhias de informática na Índia. Aí eles, em 2009, acertaram um sistema chamado ADVAR. O ADVAR era um sistema em que os caras iam fazer uma biometria para catalogar as pessoas vacinadas. Então, tudo começou com esse negócio de vacina, em 2009. Aí foi evoluindo, criaram um sistema biométrico gigante.
E aí, o que acontece? As pessoas elas não eram obrigadas, a princípio, a se cadastrarem nesse sistema biométrico, entendeu? Mas todos os benefícios sociais começaram a ser atrelados à sua presença nesse sistema de identificação estatal, de forma que se você estivesse fora, você não tinha direito à saúde de Estado, a uma série de coisas, a série de benefícios. E aí foi caminhando, os caras aumentaram esse sistema para mais de 1 bilhão de pessoas na Índia, e há 2 anos, mais ou menos uns 2 anos, os caras transformaram a Índia num país sem dinheiro vivo, sem dinheiro físico, entendeu? Fizeram o sistema que eles chamam em inglês de cashless society, sociedade sem dinheiro físico. Fizeram um sistema de dinheiro digital, entendeu? Então, aí você já está cadastrado, né? Você já não tem mais dinheiro físico na sua mão, seu dinheiro é digital, está nas nuvens, entendeu? Aí alguém vai dizer assim, mas qual que é o problema disso? Bom, o problema é que você não tem a posse do seu dinheiro. O seu dinheiro você tem a propriedade dele, mas ele está nas nuvens. Se você for, por alguma razão, considerado, sei lá, uma figura, o inimigo do Estado, tal, o cara dá um enter aqui no computador, você não entra no seu dinheiro, você não pega o seu dinheiro. E você vai correr para onde? Não tem dinheiro físico. Hoje, se você tiver qualquer problema, você pode ir no banco, sei lá, você tem problema com os RG, SIC, você vai lá, saca o seu dinheiro, enquanto dá, você saca, fica com o seu dinheiro. E você vai vivendo, entendeu? Mas e se você tiver uma sociedade sem dinheiro físico, né? Então essa situação, ela já é realidade, mesmo que sob forma de ensaio, né? Porque isso não dá para você aplicar isso da noite para o dia, isso tem que ser testado, né? Tem que ser testado. Eu acredito que já está sendo testado. Nós não sabemos como isso vai se dar, né? Eu acredito que vai haver cenário, como a Bíblia fala, vai haver cenários de guerra e rumores de guerra. Então, a evolução para um governo global não parece ser uma evolução pacífica, entendeu? Não acredito que será pacífica, assim, as grandes elites, né, Bill Gates, Companhia Limitada e outras fundações aí, Rockefeller, Soros, e esses caras multibilionários vão construindo o poder global pacificamente. Não parece que é isso que vai acontecer. Eles querem fazer isso, mas nós estamos vendo que haverá conflitos, entendeu? E desses conflitos surgirá uma pacificação via a besta de Apocalipse 13, ou as duas, se você preferir, né? Entendeu? Então esse parece ser o cenário, só que nós precisamos, mais do que nunca, é um apelo que eu faço aos irmãos, né? Nós precisamos de discernimento. Discernimento. Essa é a palavra de ordem, porque a gente não sabe como será, quem será, quando será. Os sinais apontam para uma aceleração muito grande nos últimos anos, porque a altivez do homem contra Deus tem se agravado muito, entendeu? As pessoas hoje elas já não pecam constrangidas, elas pecam orgulhosamente, entende? Hoje a parada do orgulho gay é a parada do orgulho gay, não é assim, não há um constrangimento em praticar a sodomia, existe orgulho, orgulho de fazer o mal, é orgulho de afrontar a Deus, entende? Isso está acontecendo cada vez mais aceleradamente nos últimos anos. Então, eu acredito que nós, não sei se a nossa geração vai ver, mas os sinais se aproximando nós estamos vendo, né? Travou um pouco, tio. Não, eu tô acompanhando aqui. Então tá. Tô acompanhando. Eu só terminei. Tá. Eu achei que tinha travado. Não, eu só terminei aqui. Eu não sei se você quer colocar alguma coisa ainda sobre... Não, eu só queria colocar que essa ainda é a teologia que, para mim, também é a mais, assim, a mais aceitável. Existe a teologia daqueles que não vão passar por isso, né? Que eu acho muito cômodo, né? Mas essa era a colocação que eu queria fazer. Você lembra que nós conversamos sobre isso da outra vez, né? Lembro. Claro que não é o nosso objetivo aqui discutir
a procedência ou não do arrebatamento pré-tribulação, pós-tribulação, né? Porque o senhor falou que é um mistério muito grande, são muitas figuras, né? Sim. E a própria Bíblia, ela traz alguns, se você for ver, fragmentos de uma coisa e de outra, né? Igual, por exemplo, se discutem outras teologias também, que traz uma certa verdade dos dois lados, né? Então, a única coisa que eu digo para os irmãos, né, o que eu costumo falar para os irmãos que creem no arrebatamento, principalmente arrebatamento pré-tribulação. Eu digo assim, amém, essa crença traz esperança e traz estabilidade para a sua vida com Deus, então legal, creia, né, mas deixe uma porta aberta para o fato da sua escatologia não ser exatamente 100% correta. Deixe uma porta aberta, não seja surpreendido por uma possível não existência do arrebatamento, porque a igreja, desde sempre, creu na volta de Cristo. Se você olhar o credo dos apóstolos, século VII, fala de volta de Cristo, isso nós sabemos, isso é primordial para o cristão, saber que Jesus vai voltar, entendeu? Agora, quando ele vai voltar, se é depois de um arrebatamento, se é antes, se é depois da tribulação, não sei. Não sei. Aí nós temos as nossas teorias. Então, é preferível você ser levado em arrebatamento antes da tribulação e glória a Deus, né? Ou, caso você esteja errado, você está preparado. Isso não vai tirar a sua fé. Porque se você acredita que Jesus vai voltar... Deixa eu só te localizar aí ou para você correr, alguma coisa, faltam mais ou menos aí uns 10 minutos aí para a gente terminar. Então, assim, só para é o meu conselho que eu deixo para os irmãos em relação a isso, entendeu? Eu não quero desmotivar os irmãos a acreditar no arrebatamento. Eu, particularmente, não acredito, mas eu sei que tem muitos irmãos hoje, porque o arrebatamento, como doutrina, surgiu no século XIX, como doutrina formada, entendeu? Não dá tempo da gente entrar aqui em questões, como é que surgiu isso. Mas, enfim, ele surgiu como doutrina formada no século XIX. Então, achava-se que a volta de Cristo era iminente naquele momento, tá? Por causa do desenvolvimento da ciência, o evangelho está sendo pregado no mundo todo. Então, deixe uma porta aberta para as coisas não serem como você acha que elas são quanto à escatologia, porque a escatologia é uma parte muito complexa das escrituras, da fé cristã. A escatologia não é como a soteriologia, não é como outras doutrinas, que são mais objetivas, são mais simples e objetivas, entendeu? A escatologia é complexa, ela trabalha com figuras, trabalha com imagens, trabalha com símbolos. Então é muito difícil, não é simples a escatologia. Então a gente tem que manter muita humildade. Então, creia no arrebatamento, legal, não tem problema, não vou passar pela tribulação, mas se precisar passar, estou preparado. Entendeu? Essa é a forma mais sábia, né? Mais sábia. Tanto de viver, mas se não for no nosso tempo, tanto de pregar. Exatamente. Porque você imagina esse quadro de Apocalipse 13. Imagina esse quadro de Apocalipse 13, se nós estivermos errados, né? Se estivermos errados na nossa escatologia, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que vai ser, como vai ser, e a gente tiver que enfrentar uma situação dessa aí, daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos, não sei. Entendeu? Então a gente precisa estar preparado mesmo esperando que não aconteça. Certo. Entende? É a forma mais sábia, na minha opinião, é a forma mais sábia da gente lidar com isso, entendeu, irmão? Né? Então, assim, nós estamos vendo sinais da construção, né, já de um sentimento de governo global, né, que aponta para um governo global. Já há movimentações oficiais em torno da construção de uma religião global, mas o que nós vemos no cenário de Apocalipse 13 é algo que suplanta, pelo menos aqui, olhando da forma como nós vemos aqui, né, num olhar mais simples, né, tudo isso que parece estar sendo montado agora, entendeu? Porque nós teremos aqui um fenômeno que nós não estamos tendo agora, que é a ação satânica
sobre líderes políticos, uma ação satânica demonstrável em sinais e maravilhas de mentira, sabe? Isso nós não estamos vendo. Imagina você ter um líder global operando sinais e maravilhas, entendeu? E demandando a adoração para a imagem dele. É uma coisa que agora nós não estamos vendo isso. Como você falou aí, os homens hoje não estão adorando nada, eles são secularizados. Uhum. Muita gente hoje. Você vai na Europa hoje, por exemplo, não tem frequência à igreja praticamente na Europa. Né? O que tem na Europa de religião lá é islâmico. É o imigrante islâmico que vai para a mesquita. O europeu. Oi? Que se multiplica mais. Cada vez mais. Então, tem uma guerra demográfica ali, né? Mas o que acontece na Europa hoje é uma crise religiosa profunda do europeu mesmo, né? O nativo lá, o europeu. Esse cara já abandonou a fé. Então, ele está quase como uma tábua rasa para ser abarcado por uma nova religião, entendeu? Aliás, ele é interessante, uma nova religião, né? Ele abraça uma nova religião global, então, né? Sim. Esse europeu que é secularizado, que não vai à igreja, ele abraça, por exemplo, a adoração, o culto à Gaia, à natureza. Ele é simpático a isso, entendeu? É bom a gente citar aqui, Rodrigo, só para não passar em branco, que existem correntes, tá? Isso eu vou deixar aqui como uma possibilidade, para os irmãos saberem. E aí os irmãos pesquisam na internet, tem muita gente falando sobre isso. Há uma interpretação acerca, por exemplo, de Apocalipse 13, do anticristo, tá? De que ele seria um líder islâmico. Por quê? Porque há uma escatologia islâmica que não está no Corão e não está nos escritos islâmicos, não está nos hadiths, nem no Alcorão, mas ela é uma tradição oral. A escatologia islâmica fala da vinda do prometido do Islã no fim dos tempos, que é o imã al-Mahdi. Então, al-Mahdi viria e o Jesus islâmico viria com ele para reforçar a adoração a al-Mahdi. Entendeu? E quando você olha a tradição escatológica islâmica de como será esse al-Mahdi, esse imã, né, o 12º imã, como eles chamam, o perfil dele se encaixa exatamente com o perfil do anticristo, cara. Não, tio, ele é o espelho, ao contrário, né, entendeu? E a situação também que vai se agravando é que o Islã ele está dominando a Terra, começando pela Europa, uma parte da África, e não chegou aqui ainda, mas pela multiplicação do povo é uma tendência, né? Então, é uma possibilidade, repito, é uma possibilidade. Tudo isso não é para a gente dizer tudo isso é dizer assim, fique atento. Fique atento. Então, o Islã está crescendo muito em poder político e militar, né? Está fazendo alianças poderosas, né? Está dominando demograficamente, numericamente, aos poucos a Europa. Daqui a pouco nós já vamos ter o prefeito de Londres é islâmico. Entendeu? O prefeito de Londres. Nós vamos começar a ter eleição de islâmicos nas cidades, nas câmaras municipais, nas câmaras provinciais. Daqui a pouco você vai ter primeiro-ministro europeu islâmico. Entendeu? Já há suspeita, por exemplo, de que o príncipe Charles tem ligações fortes com o Islã, a coroa inglesa. Entendeu? Então, assim, ele faz parte de sociedades secretas islâmicas, parecida com a maçonaria. O senhor está colocando uma possibilidade para ser discernida, né? Para ser discernida, para a pessoa estudar, saber que existe essa possibilidade e avaliar, e julgar com os sinais dos tempos, entendeu? Ninguém está batendo martelo em nada aqui, porque, como eu te falei no começo, nós precisamos ter humildade diante dessas coisas, porque elas são maiores que nós, entendeu?
Elas são maiores que a nossa teologia, maiores que a nossa forma de entender as coisas. Então, existe gente muito grande, do ponto de vista pastoral, ministerial e tal, que está estudando isso. E em português, na internet, eu não sei se você vai encontrar muita coisa. Tem um livro em português publicado sobre o anticristo do Islã, tá? Mas existe muita gente boa falando sobre isso na internet em inglês. Tá? Então vale a pena o pessoal aí que pega em inglês mesmo, põe lá a legenda na internet lá e assiste, e procura pesquisar para não ficar alheio a essas possibilidades, entendeu? Correto. Sabe? Porque nós estamos vendo as coisas acontecerem, as coisas estão acontecendo, não tem como negar, né? Então, é preferível a gente estar já previamente avisado. A nossa referência maior são as escrituras, certo? É a nossa referência maior. Mas existem outras coisas para as quais a gente precisa atentar para entender como as coisas vão se encaixando, sabe? Uhum. Eu não sei se o pessoal está acompanhando a gente aí, tem alguma questão em particular? Não, a gente tá só na gravação, né? Depois eu vou soltar o vídeo. Tá. É. Ok. Bom, eu mas... tenho uma questão, tio, que não envolve muito isso, mas que está escrito aqui em um versículo, sabe? A respeito daqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Então, parece que é um determinismo, né? E já tem uma separação, parece isso, né? Que daí você entra em duas teologias que brigam até hoje, né? Que eu não Essa é uma questão difícil da gente tratar aqui, porque ela vai abordar predestinação e livre-arbítrio, né? É isso mesmo que é a questão. Ali mesmo você encontra uma outra passagem também importante, porque o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Certo. Você viu ali? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo que o mundo existisse, a obra salvífica de Deus já estava planejada. Uhum. Deus não foi pego de surpresa com o pecado. Uhum. Entendeu? Só que essa é uma questão muito difícil, né? Para a gente abordar agora. Eu preciso encerrar, a gente fez 46 minutos. Eu não sei se o senhor vai querer continuar esse assunto ou se a gente pode marcar outro assunto. O que o senhor acha? Acho que a gente pode marcar um assunto mais ligado à fé, né, aos fundamentos da fé, e a gente espera que você depois vai colher alguns feedbacks aí dos irmãos. De repente, o pessoal pode mandar alguns questionamentos, algumas considerações, e a gente avaliar numa outra oportunidade, né? Ver o que os irmãos estão pensando. E até sugestões também. Mas eu acho que o ensinamento que fica hoje, e que ficou um pouco da última vez, se resumir numa palavra, é discernimento, né? Discernimento. Essa é a palavra, sabedoria e discernimento são coisas essenciais agora. E a gente não pode cair na armadilha de que não está começando a acontecer. Certo? Exatamente. E não nos guiarmos por vista, tá? Nem diante de sinais, nem diante de maravilhas e fenômenos sobrenaturais, porque isso vai ser isca para o engano. Isso, a única saída disso é o Espírito Santo, né? É quem dá o discernimento, né? Exatamente. Não tem outra saída, né? Exatamente. Certo? Eu acho, então, que a gente pode estar encerrando. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe. Pela colaboração com o canal. A gente está precisando mesmo de mais conteúdo bíblico, de abrir a mente em questões assim que a gente até mesmo já tem uma colocação teológica, mas a gente tem que abrir a mente para outros aspectos, né, para outras visões. Então, isso o senhor tem nos trazido muito, muito benefício, viu? Então, eu agradeço o canal, eu agradeço em meu nome também, o que o senhor tem feito por nós aí. Deus abençoe, viu? Um abraço. Amém, tio. Obrigado, viu? Um abraço.